E você poderia ter evitado isso, né? Então aquele sonho, aquele conforto que você imaginou que você ia começar a ter, vira um pesadelo. Ninguém acorda de manhã, pelo menos eu imagino eu na minha inocência. Fala, hoje eu vou furar ali, vou dar uma goteira pra alguém. Não. Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. Hoje, como não pode ser diferente, nós trouxemos aqui um grande play do mercado e nós vamos falar sobre um assunto bem específico dentro da nossa área da construção civil. Nós vamos falar sobre impermeabilização. É um nome meio difícil, né? Às vezes dá uma travada. Impermeabilização, como que é? Impermeabilização. Impermeabilização. Não vou nem cortar, hein, galera? Realmente é difícil. Às vezes dá uma travada, mas é isso. Ele é um professor, ele dá aula de pós-graduação, tá? Nesse segmento, é um especialista e é o primeiro especialista reconhecido pelo CREA no Brasil. Eu estou aqui com o professor Ednei Lopes. Tudo bem, Ednei? Opa, tudo bom, tudo bom. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Bacana. Isso aí, falar um pouco sobre impermeabilização. Esse tema aí que até os últimos estudos que eu tive acesso é responsável por quase 40% das patologias em construção civil. 40% a impermeabilização é o principal responsável, é isso? Isso aí. Caramba! Você pegar quantas obras você entrega que depois, durante o seu período de garantia, você vai ter uma goteira, você vai ter uma infiltração, uma umidade de rodapé. Então realmente é algo muito sério. Muito sério e precisa ser feita com bastante cuidado, com um especialista, porque se colocar qualquer pessoa para fazer, a sua chance de dar problema é 40%. É assim, o que acontece? Ela é material barato, de uma obra ela vai custar em torno de 2 a 3%, que é um valor baixo. Da obra? Da obra. Então o pessoal dá uma negligenciada. Então, se eu for falar, por exemplo, de projeto de impermeabilização, quase, para falar com o pessoal que constrói, quase ninguém conhece. E é uma disciplina que vem aí aumentando, principalmente com a norma de desempenho. O pessoal tem cada vez mais exigido. E aí a gente está se especializando e formando mais pessoas para atender isso. Tá. E quanto tempo que você está nessa área já, Ednei? Eu já estou há mais ou menos uns 12 anos nessa área. Desde a época de faculdade, Caramba. Comecei estagiando e segui aqui na vida de impermeabilização. Tá. Então você estava lá na faculdade e quando você foi fazer o estágio, você já caiu nessa área? Como que foi? Você lembra disso? Tá. Eu fazia faculdade, já fazia a FATEC São Paulo, sou tecnólogo em construção civil. Na época eu estava lá, abriu um processo seletivo de uma indústria. Infelizmente hoje ela fechou, ela não existe mais. Mas na época ela estava em plena atividade. Aí eu peguei o cargo lá de estagiário de assistência técnica. Fiquei durante 4 anos naquela indústria. Comecei em assistência técnica, só resolvendo problema, dando treinamento pro pessoal, resolvendo construtora que não tinha o projeto, pedia uma especificação, eu fazia. Aí eu fui cada vez me inteirando mais. Aí eu fui para a parte de processo de produção, também fui aprender um pouco. Então eu conheço um pouco mais da química do material, entender por que um material dá certo num lugar e não dá no outro. Tem muita gente aí que quer um material que resolva tudo. Então eu fui entender por que isso não tem como. E foi isso, assim que eu comecei na parte industrial. Aí depois, na hora que eu saí dessa indústria, eu montei a aplicadora. E tô aí já há uns 8 anos, 7 para 8 anos como aplicador de impermeabilização. Legal. E como que hoje na época você era estagiário. E como que foi esse degrau que você subiu para se tornar um empreiteiro, construtor, ou atender outras empresas? Aí eu falo que eu volto um pouco na minha história. Meu pai, ele sempre foi empreendedor, muito por necessidade. Meu pai, com 16 anos, ele ia no CEAGESP, comprava pão 4 horas da manhã para 6 horas da manhã estar na porta das empresas, revendendo pão em fatia e café da manhã. Caramba. Aí meu pai, ele passou em concurso público, foi funcionário público até o falecimento dele. E sempre tinha negócios, e um dos negócios que ele teve era construir para revender.
Ele comprava imóvel antigo, demolia, construía e revendia. Então, desde criança acompanhei ele nessa jornada. E ele não tinha formação, engenheiro... Quando ele passou no concurso, ele não tinha formação, ele tinha ensino médio em eletrotécnica, que na época era o grande auge do momento, ali anos 90. Anos 80, 85, mais ou menos, ele se formou em eletrotécnica. Ele passa no concurso nos anos 90 e eu nasço em 93, ele já concursado. Aí meu pai vai fazer faculdade, eu já era mais novo, mas já nascido. Minha mãe grávida do meu irmão, ele fazendo faculdade para conseguir subir na carreira pública. Aí ele se formou em Direito. Direito. Ele era bacharel em Direito. Caramba, mas eu digo assim, referente à obra, ele foi na raça. Ele comprou lá uma casa velha e foi reformando para vender. A paixão do meu pai por obra começou... Ele comprou uma casa naquela época de superinflação. Ele comprou uma casa por um valor X em reais, mas se eu não me engano, na época foi 50 mil reais ele comprou a casa. Devido à superinflação, em 6 meses ele vendeu por 50 mil dólares. Então, na época, foi um negócio que ele falou, tem dinheiro aqui. Sim. Ele tinha negócio de carro, compra e venda de carro, só que ocupava muito tempo. A obra, ele viu que ele conseguia ter lucros maiores, era mais espaçado. Porém, se ele tivesse uma equipe de confiança, aí ele formou uma equipe que atendia. Aí, com o lucro desse primeiro imóvel, ele foi comprava imóvel antigo, demolia, reformava e revendia. Foi assim que ele sustentou a casa além de ser funcionário público, ele me criou assim. Então, essa veia de empreender, aí quando eu na indústria, eu comecei a ver números, eu sabia quanto custava o material, sabia quanto o pessoal cobrava para aplicar, sabia o custo de funcionário e quanto se vendia o serviço. Falei, olha, tem um negócio aí. Um dos meus clientes de época, que eu atendia pela revenda, que eu passei a pegar uma parte de comércio, essa indústria também tinha uma revenda em São Paulo que vendia os materiais dela. Aí, conversando com ele, falou, olha, eu preciso de alguém da parte técnica, porque eu não sou técnico, eu sou só comercial. Eu falei, olha, dá pra gente ir. A gente se acertou e eu fui ser sócio nessa primeira aplicadora. Passou uns 3, 4 anos, não deu certo, aí eu montei essa segunda aplicadora com outro parceiro que também é professor de pós-graduação. Aí tem um outro que era meu encarregado e hoje ele é meu sócio também. Bacana. E foi isso. E aí foi indo. E como foi assim o seu... Hoje você atende as construtoras, você atende obra pequeno porte, médio, como que funciona aí Hoje, basicamente, a gente divide a equipe em 2 linhas. A gente tem uma equipe treinada para atender construtora, que é uma equipe que já está mais habituada no dia a dia da construtora, todo aquele treinamento, paramento que a construtora pede. A gente tem uma equipe que atende obras menores e de alto padrão. Aí cada uma a gente treina baseado no que o cliente espera. Que eu acho que esse é o grande diferencial e um fator que tem feito a gente crescer bastante. Tá. Então, quando é uma casa de alto padrão, por exemplo, eu tenho que me preocupar muito com limpeza, eu tenho que me preocupar muito com onde eu vou guardar os materiais, armazenar, principalmente quando é reforma e o cliente está ali, ou é uma casa que ele vai passar ali um final de semana, alguma coisa. Já em construtora, eu tenho que entender o cronograma para não fugir, entender o que o engenheiro está pensando em liberar, que às vezes eu tenho que deixar um serviço meu que para mim é vantajoso para atender primeiro um banheiro, porque o azulejista dele vai ficar sem frente. Então, se eu fizer o banheiro, eu ganho ali 1 mês do azulejista dele trabalhando, que dá tempo de eu fazer a cobertura. Enquanto se fosse numa reforma de alto padrão, eu faria primeiro a cobertura, porque o impacto maior é o cliente, e depois faria o banheiro, que é uma coisa mais tranquila. Porque ali na construtora você tem que se adequar ao cronograma dela, né? E numa casa, às vezes você tem mais facilidade, né? De prazo, mais flexibilidade para poder entregar de acordo com o seu cronograma, né? Eu tenho caso de, por exemplo, o cliente vai viajar. Tive um cliente ano passado, um diretor de uma grande empresa, ele falou, eu vou passar 1 mês na Europa. Você tem esse mês para fazer o que você tiver que fazer dentro da casa. Depois, a área externa você faz. Então eu tive que fazer diferente de um cronograma comum. Eu fiz, então vamos separar como se fossem 2 obras. A primeira com prazo de 1 mês, que é a parte interna, e depois a externa. Então, existe essa peculiaridade do cliente, né? De entender o que o seu cliente quer, para que a obra não seja uma dor de cabeça.
Sim. E no caso desse cliente aí dessa casa, seria o quê? Ele já morava na casa e aí teve algum problema, é isso? Isso, ele morava na casa há 2 anos, porém não foi feito corretamente a impermeabilização. Então ele estava com uma série de patologias, né? Estava com uma série de problemas. E aí a gente foi passou o diagnóstico para corrigir. Então ele tinha problema no banheiro, tinha um banheiro que quando ele tomava banho, pingava na sala. Aí tinha uma varanda que pingava em cima da outra varanda. Nossa. Aí a outra pingava em cima da Porsche. Então, aí era um estresse, né? Aí é dor de cabeça. Aí você vai atrás, aí não teve projeto. Teve só o arquitetônico para aprovar na prefeitura. Aí você faz todo um levantamento para poder chegar e falar, olha, para fazer o plano de ação e poder dar o orçamento. Isso. Hoje, efetivamente, eu trabalho com 3 empresas. Uma é a de diagnóstico e projeto, que é isso que você acabou de falar. A gente entender o que está acontecendo, não só sair quebrando. Sim. Eu tenho a executora e eu tenho uma pequena indústria que eu fabrico alguns insumos específicos. Eu fabrico principalmente o aplicador para asfalto quente, que são aquelas vassouras e pincéis de mupiá, que o pessoal vê muito em obra. Eu faço isso industrializado, por uma questão de segurança. E eu fabrico um traçador químico também para teste de tanqueidade. Então, nesse caso, eu tenho ali, às vezes, 3, 4 banheiros, um do lado do outro, ou um fundo com o outro. E tá pingando embaixo. Como que eu vou saber de qual banheiro que é? Esse traçador me ajuda a identificar. Caramba. Então a gente atua nessas 3 frentes. A gente vende insumos para terceiros, faz a parte de consultoria e projeto e executa. E o cliente ele pode te contratar apenas para fazer a parte inicial, se ele não quiser executar contigo? Pode. Tem inúmeros clientes que fazem isso. Tem o contrário também, tem cliente que contratou um projeto de algum colega e eu sou indicado para executar. Tem cliente que só compra só o traçador. Isso aí a ideia de ter 3 CNPJs é exatamente essa. Não existe venda casada. Cada empresa faz o seu serviço com sua garantia e seu acompanhamento. E cada uma dessas tem a sua responsabilidade. Como você também pode vender os 3 serviços. Posso vender os 3. Em alguns casos específicos. Acabamos de entregar um apartamento ali uma travessa da Avenida JK. Um triplex ali, alto padrão. Imagina, 10 vagas de garagem. Nossa, 10 milhões. 10 milhões é o que ele tinha na garagem. Caramba. De carro. É um apartamento ali, não tem nem ideia do preço daquele apartamento. Ele era um prédio, primeira moradia ou não? Não, é um prédio um pouco mais, deve ter uns 12, 13 anos. Então muitos milhões. Muitos milhões. O proprietário tinha mais 4 coberturas ali na região. E qual que é a situação? Ele mora lá e quis fazer a obra morando? Na verdade, ali é um caso até um pouco mais complexo. Porque eu acho que essa é a maior dificuldade de você fazer um trabalho com o cara morando dentro do apartamento. Ele mora ali, é o que ele mais usa. Ele tem acho que 3 ou 4 coberturas ali na região, mas a que ele gosta é aquela. Do Itaim. O que aconteceu? 2 anos atrás ele contratou uma reforma e por algum motivo eu não acompanhei, eu não tinha relação comercial com essa construtora. Essa relação veio recente por causa dessa obra. E não foi feito. E ele trocou a pastilha 15x15 da piscina por um revestimento de pedra italiano de 1,40 m por 1,40 m que pesa mais ou menos 150 kg cada placa. Nossa, não é possível que os caras colocaram um material desse sem ter o cuidado necessário. Aí colocaram. O que aconteceu? Com o tempo ele desplacou, puxou a impermeabilização e estava em época de garantia. Então imagina, essa eu fiz com o cliente morando, sem o cliente querer a obra, porque não foi ele que pediu. Mas aí foi só a parte externa, pelo menos, né? O problema é que essa piscina fica em cima do quarto dele. Caramba, cara. Então assim, e ele é um empresário que ele tem uma vida noturna. Então, assim, a gente entrava pra trabalhar depois que ele acordava. Tinha dia que era 1h da tarde. Sério, mano? E você só trabalha no horário do condomínio, até às 5. Caramba. Teve dia que ele falava, não, eu vou viajar, vou ficar uma semana em Campos do Jordão. Vou ficar uma semana em Paraty, vou ficar uma semana em Miami. Aí você aproveitava. A gente aproveitava. E aí não ficava ninguém na casa? Ficavam as funcionárias dele. Ele tinha acho que umas 3 ou 4 funcionários. Só os funcionários mesmo, não tinha família em si ali morando, que você tinha que ter um cuidado mais. Não, mas já tive caso de ter família, tive caso de ter criança.
Então, Teve um caso que a gente atendeu de varanda, que era a varanda do quarto dos filhos, e o filho tinha rinite. Imagina você quebrar, não querem. Então, tudo isso que você tem que se programar e dar dor de cabeça. Isso são coisas que você tem que avaliar. Antes de você aceitar o trabalho, né? Porque a gente não tá falando apenas de executar algo que você já sabe fazer. Existe todo um cuidado, né, em volta disso, né? Uma coisa é você fazer uma obra com um cliente não tá morando, né? Uma construção nova. Agora, com um cliente morando, é mais complexo. Né? Não, quando o cliente mora é 10 mil vezes mais complexo. Você tem que pensar em isolamento. Só que hoje a gente tem algumas ferramentas que ajudam. Então, você tem aqueles isolantes de ambiente. Tem um agora que vem até com um zíper para você abrir e fechar, ele fica hermético. Não conheço, cara, sério? Tem, eu vi na última Feicom, o pessoal tava vendendo lá. Vendendo. Então é um plástico que você coloca nas portas e depois vem um outro que você tem um zíper no meio. Então você consegue passar, fechou o zíper, não passa pó, mas... Caramba. Mas aí é um investimento, tem que colocar no orçamento. Tem que colocar no orçamento. Mas eu acredito que um cliente desse nível, ele não tá preocupado muito com o dinheiro, ou está? Depende, tem um caso que o cara fala, resolve. E tem um caso... Eu atendi muito tempo uma construtora do Guarujá. Faz obra naqueles condomínios Marina, Acapulco. Sei. Casas de alto padrão lá. Altíssimos padrões, casas de 20, 30 milhões. Aí você passava um orçamento de 300 mil. Ah, não, tá caro. Não sei. Aí teve até um caso emblemático em que a gente fez a impermeabilização, testou, não deu problema. Deu algumas chuvas e estragou uma cabeceira. A cabeceira da cama, que quiseram repassar o custo, dava mais ou menos 22 mil reais. Nossa. Uma cabeceira. Então eu falo, peraí. Minha impermeabilização, que você chorou, é cara. Agora, se eu fazer uma conta pela cabeceira, quanto você gastou em marcenaria, que se a impermeabilização der problema, você perde. A impermeabilização é cara? Será? Aí no final a gente conseguiu provar que não era da impermeabilização. Foi um problema de fachada. Ele fez uma fachada com pedras. E a pedra, foi uma época de muita chuva, a pedra absorveu e começou a dar umidade por dentro da fachada. E gotejar. Caramba. Então, assim, esse caso específico você estava atendendo um CNPJ, né? A construtora, não o cliente. O CNPJ fazia a intermediação, ele só fazia... E essa construtora, ela trabalha de um jeito... Pelo menos aqui em São Paulo, acho que eu nunca peguei um caso assim. Ou nos condomínios que eles atendem, eles fazem muito isso. Eles são contratados para a parte civil. Então, rebocar a parede, levantar a parede, estrutura, eles que cuidam. E eles fazem o gerenciamento dos outros serviços. Então, impermeabilização, ar-condicionado, esquadrilha, parte de acabamento. Eles fazem o gerenciamento da obra. E o cliente comprava o material, é isso? O cliente, ele paga você e paga o gerenciamento da construtora. Entendi. E aí eles gerenciavam ali e negociavam com você o valor. Negociavam. Entendi. Negociavam. Isso... Aí eles faziam uma primeira negociação e depois você fechava direto com o cliente. Daí o cliente chorava, falava, tô com pouco dinheiro. Então, mas esse tipo de cliente é interessante para vocês atenderem ou não? É interessante, assim, toda relação comercial tem que ser boa para todo mundo. Então, é interessante enquanto ele quer fechar dentro de um valor que seja exequível com o que tem ali. Então, a gente tem casos de colegas que foram fazer impermeabilização de piscina sem saber que embaixo era um cofre. Nossa. Mas faria diferença? Faria. Por quê? Porque eu sabendo que tem um cofre embaixo, muda primeiro o tipo de estrutura que eu estou impermeabilizando. E segundo, eu vou fazer um seguro específico, porque se der algum problema... Você não sabe o que tem lá dentro? Entendeu? Então eu tenho como pagar. Eu tenho uma construtora que eu atendo na parte de reforma que ela exige um seguro de R$1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. Que é o valor que eles estimam que pode... Dar algum problema. E aí você já coloca isso no orçamento. Já, isso aí tem que estar. Tem que estar incluso. Caramba, que legal. E qual que é hoje vocês atendem, como que tá assim a empresa de vocês? É mais construtora que você atende, mais o cliente de alto padrão, meio a meio? Hoje eu vou falar que vai 80% construtora, 20% alto padrão. Tá, então você atende mais construtora. Mais construtora. É que o volume da construtora é maior, né? Então, assim,
uma casa de alto Tem padrão. mais funcionários lá nas construtoras. A construtora tem mais trabalho, maior volume de trabalho, precisa de mais equipe e é mais constante. Casa de alto padrão, você vai trabalhar ali 2 meses, espera fazerem mais frentes. Aí vem liberando. Aí vem liberando e vai etapa a etapa. Entendi. E qual região que vocês atendem hoje? Fora de São Paulo, só São Paulo? Hoje, a parte de construtora, a gente atende Grande São Paulo. Casas de alto padrão, até mais ou menos uns 120 quilômetros. Então ali, Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama, Quinta da Baronesa, os condomínios ali de Guarujá, Riviera. Aí vocês vão atender. Vão atender. Sorocaba, a gente atendeu alguma coisa também. Qual foi a casa, assim, que você atendeu com um valor mais, que você falou assim, essa foi a casa que tem o maior valor aqui na empresa? Você lembra disso ou não? Lembro, eu acho que foi uma casa que o cliente ele ia fazer a vistoria da casa de helicóptero. Sério, cara? Sério, tinha um heliponto na casa, ele ia fazer a vistoria. Foi uma casa que saiu até em programas, assim, revista de arquitetura. Ele ia pra lá fazer a vistoria, ele ia de helicóptero. Ele ia de helicóptero, uma casa, um desses condomínios, deve estar beirando aí uns 40 milhões de reais a casa. Casa gigantesca, vaga para acho que 4 barcos. Caramba, cara. Barcos de 40, 50 pés, é uma casa monstruosa. De piscina leva mais ou menos 600 metros quadrados. Nossa. E aí eles construíram do zero a casa? Do zero. E vocês entraram durante a obra mesmo, né? Para fazer toda a parte de impermeabilização. Nessa obra a gente não fez fundação, mas a gente fez piscina, fizemos banheiro, fizemos cobertura, banheiros, parte de captação de água de chuva. Então você fez bastante coisa lá. Quanto tempo de obra? Durou mais ou menos 1 ano e meio. Caramba, cara. Ainda, da sua parte. Da minha parte. E aí a obra ainda deve ter ficado aí. A obra, até onde eu sei, ela durou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio. Aí o previsto dela é para ser 1 ano e meio. Tiveram mudanças, vamos mudar aqui, muda ali. Não gostei da piscina, quebra e faz de outro formato. Loucura, né, cara? E essa é uma casa que ele não vai morar. É uma casa de... Ele vai passar o final de semana. É uma casa de final de semana. Que normalmente ele vai usar aí 4, 5 vezes no ano. Loucura, né? Porque igual a essa ele tem outras 2, 3. Tem uma na praia, tem uma em Angra. Mais ou menos isso. É uma na praia, uma em Angra, uma em Campos, uma em Gramado, uma em Miami. Verdade, né? Que loucura, cara. Dinheiro realmente aí, né? Para algumas pessoas não é problema, né? Não é. E esse é o tipo de cliente que não chora muito, né? A não ser que tenha... Você não tá falando direto com ele, né? Normalmente é o quê? Uma empresa de gerenciamento... Então, tem cliente que tem dinheiro e chora. Tem dinheiro e chora. Quando é do gerenciamento, chora um pouco menos. Quando é uma subcontratação, chora mais. Então, normalmente o cliente já fechou com a construtora. Também a gente faz algumas casas de alto padrão assim, que o cliente contrata a construtora e a construtora contrata quem ela quer. Porque ela precisa ter lucro, ela vai apertando os empreiteiros. O problema é quando erram no orçamento, né? Já tem caso. Tem caso de eu sentar com o engenheiro e falar, não, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Ele fala, não, eu tenho uma verba aqui de X. Eu falo, tá, mas meu material tá custando X. Não fecha, não compra nem material. Errei, tem que fazer, não sei o que, me ajuda aqui. Milagre eu ainda não faço. O impossível até consegui uma vez ou outra. Agora, milagre, aí a gente tenta ajudar. Então, às vezes... olha, então aqui, qual a vida útil que você quer? Porque em permissão tem muito disso. Qual a vida útil que você quer? Eu quero 5 anos, eu quero 10 anos, eu quero 20 anos. Tem uma obra que eu tô orçando, que é a vida útil, lá minha garantia são 15 anos. Caramba, bastante tempo. O projeto, foi feito um projeto de impermeabilização com uma vida útil para 40, para eu ter durante 15 anos, e ali vai ser uma manutenção igual de carro. Cada 6 meses tem que trocar óleo no seu carro, então lá cada 6 meses tem que subir, fazer uma inspeção, fazer limpeza, verificar se tem alguma fissura. Isso você negocia com o cliente ou não? Negociamos com o cliente. Já cliente. Deixa não fechado isso? A cada 6 meses, durante tanto tempo eu vou vir aqui ou não? Isso é uma garantia contratual. A norma permite a gente fazer isso. Garantia legal, 5 anos, não tem o que fazer. Isso, mas quando o cliente fala, não, eu quero mais. Então, o que você quer a mais? Esses 15 anos. Então vamos negociar, não tem problema. A gente negociando, dando certo para todo mundo.
Numa obra como essa dessa casa, por exemplo, aí vocês vão a cada 6 meses e não é rápido para você fazer isso, porque é uma casa muito grande. Então, nessas casas, boa parte da impermeabilização ela fica protegida, então você não tem muito... Aí você vai aumentar o custo na execução. Então, por exemplo, quando eu tô falando de uma manta, quando eu quero uma vida útil maior, eu vou pegar uma manta mais nobre. Então, a manta a gente tem classe A, B e C. Eu vou trabalhar com a manta A. Eu vou agregar um asfalto a mais. Hoje um asfalto está custando aí na média de 8, 9 reais o quilo. Vou ter que agregar 4, 5 quilos por metro quadrado. Caramba, já vai aí para uns Mas, 40 reais aí quase um metro quadrado a mais. Imagina. Só de material. Aí mais gás, mais aquecedor. Então aí tudo vai de acordo do quanto você quer. Qual que é o nível de confiança que você quer. Tem um caso interessante de uma concorrência que eu perdi. Era uma casa, um apartamento também de alto padrão, que ia ser colocado um revestimento em mármore travertino. Aí fala, vamos fazer uma argamassa polimérica aqui embaixo, 2 quilos. Eu falei, gente, quanto vai custar a impermeabilização? A gente quer gastar 30 reais no metro. Mas e o revestimento? 2 mil. Não... Caramba, cara, não faz sentido, né? Eu falei, pô, não faz. Eu falei, vamos trabalhar Você vai gastar 2 mil de revestimento, você não tá preocupado com o que vai por baixo para proteger ele? Entendeu? Aí depois, né? Aí nesse caso foi isso. Aí começou a dar infiltração. Aí quem aplicou falou, a culpa não é minha, que não sei o quê. Aí o cara que fez o revestimento já sumiu. Aí vira e fala, e agora? Fala, agora a gente tem que resolver. Como que a gente quebra? Fala, que você vai ter que quebrar. Mas se eu quebrar, eu vou gastar X de mármore. Esse travertino veio não sei da onde. Fala, então, não tem muito o que fazer. Você não vai ter como resolver de outras maneiras. Infelizmente, você economizou numa etapa que não era para você ter economizado. Eu entendo que tem obra que não vai ter verba. Mas uma obra dessa, se você colocou 2 mil reais de revestimento, gasta 200, faz um poliuretano, que é uma membrana que vai te dar aí 15 anos de vida útil, do que fazer uma argamassa polimérica que não vai te dar metade disso. Ainda você joga num consumo baixo. Aí para baratear, você não contrata mão de obra especializada. Então, é complicado. Nessa parte, você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, quando você vai contratar um especialista, é mais caro. Mas por que é mais caro? Eu fiz no mínimo 2, 3 anos de pós-graduação. São reuniões de comitê de norma que eu participo. Pelo menos eu tento participar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que vão 3, 4 horas. Caramba. Treinamentos constantes. Você continua se atualizando. Tem que estar. Material, a tecnologia do material ele atualiza. Você tem que estar ali em cima, senão você fica para trás. Se eu pegar anos 60, você fazer impermeabilização de um jeito. Anos 70 de outro. 80 de outro. 90 mudou completamente. Hoje é outra história. Você tem materiais sensacionais. Você tem materiais bons que morreram com o tempo por custo. E outros que estão voltando hoje exatamente pela durabilidade. Você tem material que nem o butil, que foi usado no Brasil, ali principalmente na época de Brasília, muita obra usada, manta butílica. É um material sensacional. O envelhecimento dele quase não perde. Só que o custo é astronômico. Não vou usar. Você tem que saber quando você vai usar. Se eu estou falando de um museu, de um parlamento, obras grandes que eu não consigo fazer manutenção, é uma coisa. Agora, para uma casa, não. De quanto tempo você vai trocar o revestimento? Então, vamos alinhar ali alguma coisa que vai te durar o tempo que você quer que dure. Então, é isso. É fazer o projeto. É fazer a engenharia da impermeabilização. É entregar para o cliente o desempenho que ele precisa pelo tempo que ele precisa. Acho que esse é o grande diferencial de você ter um projeto, de você ter uma consultoria, ter um especialista do seu lado. Exatamente. E vocês entregam todo esse suporte. E como inicia assim? O cliente está em uma obra, ele entra em contato com vocês. Como que funciona o processo de vocês? Primeiro vai uma pessoa para entender, para fazer o orçamento? É você que já faz essa visita técnica? Como que funciona a dinâmica da empresa de vocês hoje? Depende do tipo de cliente, tá? Então vamos falar, é uma construtora. Primeira coisa, a gente pede os projetos que ela tem para analisar. Se ela tiver projeto de impermeabilização, ótimo. Se ela tiver um bom projeto de impermeabilização, porque hoje em dia tem
infelizmente, assim como todas as áreas, tem uns projetos aí que... Quase não é um projeto. Não, tem projeto que você olha e fala, meu... Um projeto sem detalhamento, sem especificação, ou inventando a roda, que também não adianta querer florear muito. Acho que o projeto ele tem que ser simples, sucinto e eficaz. Não adianta a gente querer reinventar a roda que não funciona. Então, assim, a gente pega isso, analisa as documentações para gerar um orçamento. Gerando orçamento, a gente numa fase de concorrência avançada, a gente chega na construtora e vai negociar, vai em obra, vai medir, vai confirmar. Vamos ver se realmente tem, que às vezes você não tem cota para o sistema que está especificado. Às vezes o sistema que está especificado ali tem alguma interferência que a gente precisa corrigir antes. Para obras já existentes, vai ou eu ou algum engenheiro que trabalha na equipe ou meu sócio fazer a primeira vistoria. A gente vê se a gente consegue identificar a patologia logo de cara, ver onde realmente, olha, realmente é daqui. Ou se a gente vai ter que partir por um caminho de ensaio. Olha, aqui a gente vai ter que ensaiar. Eu tô com um case agora de sobrados geminados. É um condomínio de sobrados geminados. Então a infiltração de uma casa pode ser no vizinho. Vou começar a quebrar? Não. Então, nesse caso, vamos fazer um estudo, vamos ver. Esse case ainda, ele tem uma lajinha de aba que projeta para fora da casa, que está com sinal de estar com problema. Então, pode estar entrando pela aba, pode estar entrando pelo vizinho ou pode estar entrando pela própria casa. Então, fala, não, vamos fazer os testes, com os testes em mãos, a gente vai gerar um relatório para a gente conseguir ver o que a gente tem que executar. Caramba. Mas aí nessa fase você já você já cobra do cliente, porque vocês já estão fazendo um trabalho, né? E se o cliente não fecha com vocês? Tô te perguntando isso só para entender que não é minha área, tá? Tudo acho que depende da conversa. Quando o cliente normalmente ele vem via tráfego pago, a gente costuma cobrar porque tem muita gente que é curioso e não tem interesse em fechar o serviço. Só quer uma opinião, só quer confirmar, então aí nesse caso a gente cobra. Se é um cliente que a gente já tem relacionamento... Aí você entra como um investimento, porque você sabe que já tem um relacionamento ali, ele não vai só utilizar o do seu trabalho para poder levar para uma outra empresa. Ou até vai, mas eu sei que depois eu vou ter uma outra obra que eu vou ganhar, então assim, isso vira um custo da empresa. Entendi. Meio que de marketing. Entendi. Aí a parte de laudo é cobrado. Então se a gente chegar e identificar, olha, aqui a gente vai precisar fazer ensaios para gerar um laudo, aí esse laudo é cobrado. Entendi, agora eu entendi perfeitamente. E hoje você então atua, você também faz parte da execução ou não? Porque você tem a aula, você dá aula, né? Você dá alguns treinamentos, né? Como que funciona essa questão de treinamento? Você trabalha para pessoal final que executa ou você ensina outros engenheiros? Eu falo que é a parte que minha esposa quer me matar, porque tá faltando tempo. Um dia eu precisava de mais umas 6 horinhas. Tô tentando entender isso. Hoje eu cuido, na parte de execução, eu monto a parte de documentação, parte de orçamento, alguma coisa de relatório, vistoria. Se o cliente precisar de alguma coisa, normalmente eu faço esse atendimento. Faço parte de vistoria por orçamento, até hoje eu cuido de uma parte disso. Dou os treinamentos também. A parte da aula, como é pós-graduação ou treinamentos esporádicos, aulas marcadas, é mais tranquilo, não é tão recorrente. Então a gente marca, então, daqui 15 dias eu vou ter um treinamento. Então já sei que aquele período tá travado. Entendi. Então, mas é loucura. Hoje, puxado, acordar às 7 horas da manhã, começa a trabalhar, vai até 8, 9 horas da noite, brincando. Num dia tranquilo. Te brinca, sai cedo. Que hora que você pode trabalhar? 9 horas. Parou cedo. Se der algum problema numa obra, vai um pouco mais. Vai. Final de semana, feriado. Não dá tempo nem de ficar doente. Ficou doente, trabalha doente. É isso. Mas nas construtoras é mais flexível o horário, né? Durante o dia, é de segunda a sábado, talvez, né? Construtora, você tem a vantagem de você estar tratando normalmente com um funcionário que vai te atender ali das 7 às 5 e acabou o expediente dele, ele não vai mais te responder ou não vai mais te cobrar. Quando é morador, normalmente inverte, né? Porque normalmente esse horário ele tá fora de casa. Aí quando ele volta... ele chega à noite, ele quer saber o que tá acontecendo. Como que tá o processo. Já tive cliente me ligando 3 horas da manhã. Caramba, cara. Tem domingo, isso daí é... Normal.
Normal. No começo eu assustava. Hoje em dia eu entendi que é a rotina dele. Entendi. Então, às vezes... Porque tem cliente que, igual você falou desse cara que é vida noturna, esse cara, o normal dele deve ser acordar 1 hora da manhã e dormir 4 horas da manhã. Ah, é isso aí. Então é a hora que às vezes ele chega pra ver alguma coisa ou você mandou uma mensagem. Tem um cliente que eu mandei mensagem na quarta-feira que eu fui fazer uma fiscalização, que eu tava fazendo treinamento da minha equipe naquele material, que a gente gosta de manter todo mundo sempre atualizado, então a gente faz treinamentos recorrentes, né, do pessoal que já tá treinado, para manter todo mundo afiado. Aí eu mandei pro cliente, tinha mandado algumas da próxima etapa da obra. Ela foi me responder ontem, 10h30 da noite. Falei, não vi mensagem, tava corrido. Não sei o quê. Falei, não, acontece, entendo. Demorou um tempinho. Acontece, faz parte. A gente na correria, às vezes a gente demora 3, 4 dias pra responder um WhatsApp. Sim. E aí você dá continuidade no atendimento, mas aí a obra já tá acontecendo, né? A não ser que você dependa de alguma informação. Nesse caso ia ser mudança de ambiente, que eu tô fazendo tratamento do ambiente, eu ia mudar para tratar uma cortina de subsolo, eu tratei o segundo subsolo e ia mudar pro primeiro. Então você tem que avisar o pessoal, mandar comunicado, aí não deu tempo de mandar, aí vai segurar a obra essa semana, a gente vai retomar só na próxima. Aí você... dá continuidade lá. Intercorrência de obra. Legal. E apartamento? Vocês fazem bastante apartamentos? Não muito. Alguns a gente acaba atuando. Existem 2 construtoras que a gente tem parceria forte que faz reforma em apartamento de alto padrão. A gente atua fazendo banheiro, sacadinha. Apartamento a gente atua mais quando é cobertura para fazer aquela piscina, laje exposta. Mas tem um pessoal que... Normalmente, quando é alto padrão, que você contrata uma construtora ou uma gerenciadora. Agora, apartamentos mais médio e baixo padrão é muito difícil. Aí, normalmente, o cara já tem o peão lá, o cara compra a manta lá e o cara faz ali meio que daquela forma, né? Que a gente já sabe lá, contratando algum conhecido, né? E apartamento, sendo sincero, dá menos problema, né? Apartamento, ele dá menos, mas quando ele dá, eu acho que é maior. Porque quando ele dá, não é no seu, né? No de baixo. Dá no de baixo. É verdade. É no de baixo. Apartamento, normalmente, quando a construtora te entrega, ele tá ótimo. Normalmente. Depois de quanto tempo você acha que começa a dar problema ali? Uns 6, 7 anos ele começa a dar. Ou quando reforma. Então... Aí mexe na parte de... eu me mudei recentemente para um apartamento novo. Eu comprei na planta, ficou pronto e me mudei. Eu me espantei a quantidade de gente que queria colocar nicho na parede do banheiro. Como que vocês colocam? Corta, coloca o nicho, passa um PUzinho em volta, um silicone. É isso aí que normalmente o pessoal faz. É isso, faz legal. Aí esse PU, esse silicone trinca, a água entra ali, legal que ela já cai na parede, atrás da impermeabilização e desce direto. Em todos os banheiros. A gente teve, lá no prédio que eu mudei, teve apartamento que reformou e... Maioria, cara, maioria. Problema. Eu conheço muitos, né, muitos empreiteiros que fazem obra de apartamento e eu já perguntei pra eles como que funciona isso, né? Eles cortam lá, coloca a massa e encaixa tem aqueles nichos já bem prontos, né? Encaixa lá e é isso. E aí coloca lá o shampoo, o condicionador, né? Mas assim, vai caindo pouca água, mas cai. E aí depois começa a ter problema lá nos de baixo. Esse último caso que eu vi de onde eu moro, deu problema lá e acabou entrando 5 andares para baixo. Caramba, cara. Aí o dono do apartamento ia ter que pagar para arrumar o dele e refazer os 5 para baixo. A construtora já foda, improcedente, você cortou. Pra ele, pro azar dele, ele cortou e ainda estourou. Ele tava viajando, estourou um cano, alguma coisa e jorrou água pra todo lado. Porque normalmente é no shaft, né? Ali atrás. Caramba. Mas isso é coisa que ninguém pensa. O consumidor final já não... Isso aí quem vai pensar somos nós, que já trabalhamos com obra, já olha aqui lá e fala, aqui pode dar um problema. Se dá um problema aqui, o que vai acontecer ali? É verdade. A gente vai olhando, o consumidor final vê a beleza, a gente vê o problema que pode dar. Ainda mais quem já teve que segurar rojão. É verdade, verdade. Imagino que você já deve ter segurado vários. Bom, nosso tempo já tá ficando um pouco curto aqui.
tem alguma dica, assim, que você possa dar? Já é uma... Essa que você falou agora já é uma dica, né? A galera quer fazer nicho, todo mundo quer ter um nicho, hoje tá na moda, né? E realmente eu acho que 99% não pensa que você tá cortando ali, você pode causar um problema sério, né? Você já deu já. Tem alguma outra assim que as pessoas precisam se atentar, se preocupar no que diz respeito à hipermeabilização? Olha, uma coisa que eu tenho pego muito problema, é o pessoal de placa solar. Na hora de instalar em cobertura, principalmente furando, acaba furando a impermeabilização para prender as placas Ele solares. tá querendo instalar a placa dele, vai lá, fura. É falta de conhecimento, muitas vezes não sabe. Não Entendi. sabe. Eu falo, não é maldade. Ninguém acorda de manhã, pelo menos eu imagino eu na minha inocência. Falo, hoje eu vou furar ali, vou dar uma goteira para alguém. Não. Não. Ar-condicionado é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque quando você vai fazer um detalhe de ar-condicionado, o que eu peço? Vou passar um ar-condicionado pela laje. Então passa um tubo camisa, normalmente um PVC de 100, coloca 3 curvas para ele fazer aquele cabo de guarda-chuva. Por quê? Aí naquele tubo arremato. Normalmente, principalmente quando não vem da construtora o ar-condicionado, faz o furo, o cara enche com aquela espuma expansiva, fala, não, tá selado. Não, aquela espuma ali, 2, 3 meses, ela virou uma esponja e... tem um caso de uma amiga minha de Londrina que ela estava fazendo um relatório sobre isso, de um cliente. A água andava pela espuma, ela entrava na tubulação da rede frigorígena e ia pingar 6 metros para frente. Aí o cara achando que o problema era na banheira, refez a banheira, o cara achou que era na laje, refez a laje. Aí quando ele contratou um especialista em diagnóstico, aí fez os testes, testou e descobriu que era na rede frigorígena que dava esse retorno. Caramba, cara. Então, e o cara sem imaginar de onde estava vindo ali o problema. Sem imaginar, Então, assim, tem muita coisa. Aí, para construtor, uma coisa que eu falo para pôr na ponta do lápis. Muita gente fala, impermeabilização é mais caro que telhado. Só que você puxa na norma, quanto tempo você tem que ter de garantia de impermeabilização e de telhado? Telhado é 1 ano de garantia. Impermeabilização são 5. 5 no mínimo. No mínimo. Então, assim, essa é uma dica para construtor. A hora que você estiver na planilha de preço, chama o pessoal de impermeabilização, conversa para você ver. É interessante. Hoje a gente tem materiais e métodos muito amplos. Então, o pessoal de arquitetura que gosta de uma coisa diferente, a gente tem as mantas PVC que dá acabamento na cor que você quiser, para combinar com sua estética de fachada. Parte de isolamento térmico dá para entrar também. Parte de impermeabilização tem muita coisa, muita coisa. Verdade. A primeira entrevista que eu faço aqui, tá? Com alguém que faz o seu trabalho, tá? Eu já entrevistei vários empreiteiros, construtores aqui, mas especialista em impermeabilização, você foi o primeiro. E realmente, assim, a gente vai abrir nossa mente, né? Porque eu acho que só assim, conversando com alguém da área, que você consegue se conscientizar. Porque normalmente o cara fala, deu um problema de vazamento, vai lá e resolve. Mas assim, você pode se antecipar, né? Pra você não ter problema. Pode. Hoje eu falo, em linha eu trabalho com 33 produtos diferentes. Caramba. O último levantamento que eu fiz da minha tabela que eu tenho ali, pré-orçamentária, meio que padrão. Dentre eles, para diversas finalidades. Então você consegue se antecipar a N problemas e N situações. Você tem... Eu já fiz local que a gente fez e colocou grama sintética por cima para montar uma quadra. Caramba. Em cima do prédio, a quadra? Ou não? Na laje do térreo. Na laje do térreo, aí você fez lá a quadra, então teve que impermeabilizar antes. Tem que impermeabilizar. Só que eu não tinha cota para fazer proteção mecânica. E aí? Como que você faz? Nossa. Pra depois vir a grama ainda. Grama aderida direto. São soluções que a gente vai desenvolvendo com o tempo e com as indústrias. Tem muita coisa, muita coisa. A gente já, para lá de estacionamento, para fazer impermeabilização, tem material sensacional que fica exposto. Então você usa um tipo de material de acordo com a necessidade. Isso. Material hoje, a gente tem alguns materiais que a gente consegue fazer impermeabilização sem quebrar, que ajudam muito. Você falou do banheiro. Tem um material que a gente tem feito treinamento, que a gente é homologado para aplicar. A gente está começando agora, veio para o Brasil esse ano, final do ano passado, início desse ano. Que é um material que eu aplico ele com argamassa AC3 por debaixo,
E eu não preciso quebrar seu banheiro para refazer a impermeabilização. Caramba, que legal, cara. Aí ele dá 2 milímetros de espessura, 3 milímetros. Nesses apartamentos que já são usados, né? Você vai lá e reforma. Então, assim, a gente tem muito... A gente tem cases, né? Hoje a gente vê que o caro hoje de um prédio, se você for pôr num custo de reforma, é demolição. Demolição é cara. Por quê? Caçamba é cara, saco de entulho é caro, transporte de entulho é uma coisa... Com a hora que você coloca na caneta, você vê Mão que... de obra. Então, você conseguir evitar essas coisas ajuda muito. Com certeza. Economiza bastante. Bom, Ednei, a gente tá com 1 hora já de programa aí. Então, assim, acho que deu para abrir um pouco aí a mente, né, da galera sobre este assunto aí. Vocês realmente precisam se atentar, né, antes de fazer, de quebrar lá para botar um nicho, vai fazer uma obra, antes de contratar alguém, o azulejista, contrata alguém especializado em impermeabilização para você não ter problema. Porque se você se preocupar com a estética, coloca lá seu porcelanato bonito, o mármore, né, alguns mais caros. Eu acho que o cara do que investe um pouco mais se preocupa mais, é a minha visão. Mas você tá ali fazendo um apartamento, uma casa, você paga R$100, 200 ali num revestimento. Tenha essa consciência, né? É importante se preocupar também com a impermeabilização para você não ter problema lá na frente. O custo da impermeabilização é barato. Numa obra nova, 2 a 3%. Agora, se eu tiver que arrumar a impermeabilização... Se torna muito caro. De 10 a 15% se eu for arrumar isso em fase de obra. Se eu for arrumar isso pós-obra, a obra já entregue, o custo estimado é mais ou menos de 50 a 62,5% do valor daquele ambiente. Então, assim, o custo ele sobe muito exponencialmente. E imagina o cara morando com família, com criança, entendeu? Todo o cuidado que tem que ter, preocupação, pó. Então, assim, não economiza com a impermeabilização. Essa é o custo é uma economia que fala... Você tem lugares que dá para você tirar dinheiro. Eu falo, impermeabilização, o custo é baixo. O custo é baixo. Eu tô fazendo um orçamento agora para tava na sexta-feira em reunião com um cliente de comercial. É um prédio comercial. Aí falei, olha, vamos fazer uma manta dupla. Em vez de fazer uma manta simples, vamos fazer uma manta dupla. A gente vai aumentar aqui o valor. Mas pô, vai ficar mais caro. Eu falei, só que aqui você está pagando só o valor a mais da mão de obra e da manta. Porque as outras etapas são iguais. Agora, aí eu tô aumentando sua vida útil aqui de 10 para 15 anos. Esse período sem você ter que fazer a obra, quanto você economizou? Não, realmente, vendo nesse aspecto... Pensando lá na frente. Pensando a longo prazo, realmente vale a pena. Então, falei, hoje a gente tem case de data center com especificações gigantescas. Você olha, é para ter 30 anos sem dor de cabeça. Por quê? Porque eles sabem quanto custa uma parada para manutenção. Sim. Entendeu? Então, assim, até quando você vai negligenciar? E impermeabilização é saúde. Porque com a infiltração vem bolor, vem fungo, vai atacar sua rinite, pode dar problemas respiratórios. Então, assim, você tem uma série de problemas. Não é só a estética. A impermeabilização vai preservar a estrutura da sua casa. Quantos casos a gente já viu de obras que caíram porque por falta de impermeabilização começou a passar água, deu corrosão na armadura, né? Enferrujou a armadura. Nossa, e uma cai coisa vai levando a outra. Vai. E se tivesse se preocupado com a impermeabilização, nada disso teria acontecido. Não teria. Bom, é isso. Deixar agora a sua mensagem final aí. Você fala ali olhando para aquela câmera ali. E aí você fala se você quer falar com seus alunos, com o consumidor, com quem quer ser empreiteiro com você, construtor. Dá um recado final aí pra gente finalizar. O recado final que eu deixo para todos vocês é: estudem, independente do que você quiser fazer na sua vida. O estudo é fundamental. Quem quiser estudar impermeabilização pode me procurar Instagram, TikTok, @professor Ednei. E qualquer um que tiver aí dúvidas, precisar de alguma ajuda, estou aberto. No meu Instagram tem meus contatos, pode chamar lá, pode conversar. Estou aberto aqui a ajudar quem for. Juntos a gente é mais forte. E para fazer a diferença, é um degrau de cada vez. Cada um que assistir esse podcast aqui e se preocupar com a impermeabilização vai ser uma obra a menos com infiltração, mais uma casa saudável. E vamos diminuir os problemas de obra. Acho que isso é
principal aqui, todo mundo estuda para isso, para a gente evitar problemas e minimizar problemas. Exatamente, porque no seu caso vem muito a questão da prevenção, né? Se ele se conscientizar antes de fazer, ele pode não ter problema no futuro, né? Tem um professor que ele fala que a impermeabilização ela é a única das matérias de preservação. Então você tem matérias de estrutura, de instalações, de patologia, mas para prevenção é impermeabilização. É o que vai te preservar essa sua estrutura enormemente, enormemente. Então se você quer uma obra duradoura, pense em impermeabilização, que senão você vai ter dor de cabeça. Uma hora vai, não sei quando. Mas igual, vai ter. Você acha um monte de vídeo do pessoal fazendo umas coisas e você fala, meu, quanto tempo dura? Não sei. O pessoal tá fazendo. Teve um trabalho no simpósio de impermeabilização de um colega nosso. Ele pegou quantas visualizações tinha todos os canais dos grandes fabricantes e quanto tinha de visualização um cara misturando, não sei se era açúcar ou detergente na massa para falar que é impermeabilização. O vídeo desse cara fazendo uma coisa que a gente não sabe quanto tempo vai durar, totalmente empírico, tinha mais visualizações que todos os corretos. Então, por isso eu falo, gente, vamos difundir, vamos estudar, vamos aprender impermeabilização para você ter uma obra que vai durar melhor. E vai durar durante muito tempo, né? Você não vai ter dor de cabeça, que isso é mais importante. Imagina você mudar e aí você começa a ter uma goteira em cima do seu telhado. E você poderia ter evitado isso, né? Então aquele sonho, aquele conforto que você imaginou que você ia começar a ter, vira um pesadelo. Vira, né? Imagina toda a logística que tem que ser feita. Então assim, se atente, porque realmente é um assunto muito importante. Não é isso? É isso aí, muito obrigado novamente. Eu queria te agradecer aí pela oportunidade de você ter vindo. E espero que a gente possa aí, de repente, daqui a pouco tá trabalhando juntos aí. Vamos, com certeza. Em alguma obra. Nós vamos ter também o Conecta Constru agora, né? No dia 20 de julho. Nós vamos reunir toda a galera da construção civil. E você aí já está convidado aí para participar lá. Já tô lá, já tô com meus ingressos lá. Vou com certeza prestigiar mais esse evento. Que é isso aí, fazer conexão, divulgar as boas ideias. Isso é importante para melhorar o ambiente da construção civil. É isso aí, então. Deixa eu mandar aqui. Tamo juntos, então, galera. Acompanhe. Nós vamos deixar todo o Instagram aqui embaixo do Ednei. Os contatos. Se você quiser entender mais, segue ele. O cara é especialista nisso. O primeiro do Brasil reconhecido pelo CREA. Então, assim, é uma autoridade no assunto. Segue ele lá e a gente vai poder aí ajudar um pouco mais quem quiser aprender sobre esse assunto. Não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Tamo juntos. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou.